Sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto Mulheres e Lideranças, Vozes que Inspiram. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Amable Alexandre. Olá, eu sou a Amable Alexandre, faço parte da direção pedagógica do Colégio Artimanha e estou aqui hoje para um bate-papo com a Gaída e a Lidu no projeto Mulheres e Lideranças, Vozes que Inspiram, para conversar um pouco sobre inclusão e os outros projetos pedagógicos da escola. Amable, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma empresa familiar. Qual foi o momento que tu percebeu assim a tua liderança dentro da própria empresa? Porque a gente fala de empresa familiar, mas com certeza tem profissionais, tem toda uma regra, tem todo um conceito. Mas você, como uma mulher visionária, como foi que tu percebeu essa diferença da tua liderança? Eita, que pergunta boa. Vai servir como uma sessão de terapia, eu acho que eu nunca pensei, mas me vem agora uma memória de 2018, inclusive, acho que ele lembra desse tempo, que houve um primeiro projeto que eu liderei, assim, na escola. E aí, só para contextualizar um pouco, né? A escola sempre trabalhou com projetos. Então, todo ano havia esse grande projeto, que era um tema guarda-chuva, que iam surgindo vários temas, né? Mas ele permeava o ano inteiro da escola. Então, o festival de encerramento era com esse tema, a feira de artes, todos os eventos eram orientados por essa grande temática. E aí houve um ano em que eu me deparei com uma lei que até hoje não é muito exercida nas escolas, e mesmo as privadas ou públicas, que existe uma orientação de 1 hora de cinema nacional por mês na escola, como um dispositivo de educação mesmo, né? E aí eu, nossa, que legal, porque o cinema é tão potente, eu já estava me aproximando dessas pesquisas de cinema e educação. E aí vou fazer um cineclube na escola, vamos fazer um projeto sobre a história do cinema, sobre a história das imagens em movimento, era uma coisa assim, né? Isso. E aí foi um tema muito rico, porque os filmes abordam muitas culturas, muitas linguagens, muitos tempos, né? E aí tinha muito conteúdo, foi um projeto muito lindo. E ao final do ano, a escola tem isso, né? As famílias, a gente é a rede de apoio das famílias, então tem um vínculo que é muito especial, assim. E ao final do ano as pessoas dão muito retorno pra gente. Então, o sucesso desse primeiro projeto, que eu levei as pesquisas, tem planejamento com as professoras, tudo é muito coletivo, mas eu sabia que tinha algo que eu tinha levantado ali. Então, os primeiros retornos ao final do ano me deixaram muito felizes, assim, muito feliz, né? Muito felizes, que eu respondo por muita gente, né? Me deixaram muito felizes, assim. Eu falei, entendi, eu acho que entendi. Percebi coisas a melhorar, assim, no ano seguinte foi um projeto ainda mais robusto, assim, né? E acho que foi nesse momento. Hoje vocês lideram quantas pessoas? Nós somos 50 funcionários. Então tá no sangue, mas às vezes não é só no sangue, às vezes é o dom mesmo que Deus dá, o talento, porque tá à frente, encabeçar e dizer assim, nós vamos fazer, não é para todo mundo. Não. E ela é muito respeitada, assim, entre os funcionários, né? Ela levantou uma bandeira. Eu acho que todo mundo é criativo. Ele só tem que estar no momento certo para ser despertado. E a Amable, ela conseguiu fazer esse movimento com os funcionários, né? E ele tem essa adesão, eles têm essa paixão por fazer acontecer. Nunca é um projeto de uma pessoa só, não é o projeto da Amable. Não. É o nosso projeto. A gente faz junto. Eu estava vindo para cá e pensando, né? Sobre os temas que a gente iria conversar. E aí é legal porque esse momento de troca é um tempo que às vezes a gente não dedica a pensar, né, sobre o nosso ofício, assim. Inclusive você também poderia ser entrevistada, né? Não sei quem que faria a entrevista, mas... Pode ser você também, pode ser você. Mas eu fiquei pensando que a escola, ela precisa ser um espaço de escuta. E de todos, né? Dos alunos, das famílias, dos funcionários, principalmente. Então, quando você fala que o projeto é de todos, me vem várias memórias da gente fazendo os planejamentos junto e das pessoas, e de eu levando ideias e colocando as minhas ideias em crise, porque vem outra ideia que é muito melhor quando está no coletivo, assim. Então, essa escuta, eu acho que é algo que é muito central, assim, para a minha forma de pensar essa gestão democrática na escola, né, assim. E eu soube lá atrás que vocês, desde sempre, trabalharam com a questão da inclusão.
A gente já teve alguns momentos com as famílias também sobre essa temática, né? Mas é algo que sempre volta, principalmente durante as formações. E aí existe um ponto de vista que para nós é importante, que é, para além de que eu tenha uma sala de aula com algumas crianças que sejam neurodivergentes, a gente vai ter, sim, um olhar especialista para aquilo, né? Sobre como fazer algum tipo de adaptação, mas, sobretudo, é importante que ela faça as demais atividades com todas as crianças, que não seja tudo adaptado para que ela faça aquilo separadamente, né? Mas aí, quando a gente amplia o olhar do que é a inclusão, eu posso ter uma criança que não é neurodivergente, mas que tem um outro tempo de aprender, que tem as suas características, que tem a sua história de vida, que faz com que ela ali demore um pouco mais que os outros, ou que precisa de uma outra abordagem. Então, a gente entende muito a nossa metodologia como uma metodologia que já é inclusiva por si só, porque todas as crianças precisam de inclusão. Então, da mesma forma, se eu for fazer uma formação com as professoras, por exemplo, cada uma tem um ritmo diferente, tem um repertório diferente, cultural, intelectual, e que ali se soma. Então, eu preciso entender que aquele grupo é sempre heterogêneo. Então, a gente gosta muito de pensar essa perspectiva de inclusão de uma forma mais ampla, que a gente consegue abarcar ainda mais pessoas, ainda mais uma diversidade maior de pessoas juntas, né? Amábile, qual é teu sonho? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Eu tenho muita vontade de trabalhar com adolescentes, mas eu acho que seria um desafio bem interessante. Hoje a escola é até o Fundamental 1, que é uma faixa etária que eu sou apaixonada. Eu adoro estar nos lugares e escutar Tia Amábile, ai, quem é? Quem será que é? Mas a adolescência é uma fase, quando a gente lembra da nossa, né? São tantas questões que aparecem, não importa de onde você venha. Que eu tenho um desejo de talvez trabalhar com adolescente, mas eu sonho muito que a escola continue íntegra com os seus propósitos de educação, porque, pensando sobre a escola ser um espaço de escuta, a gente percebe muito que a escola, geralmente, é o último lugar a se transformar. A sociedade muda muito e a escola permanece do mesmo jeito. A gente tem escolas até hoje, em Fortaleza, que funcionam aos moldes do século XIX. Então, por quê? Por que isso demora tanto para chegar ali dentro, né? Então, eu espero que a escola continue íntegra pensando esse indivíduo que vai chegar ali e vai se formar criticamente, que vai ter a sua autonomia, que vai dar essa importância para o outro, de ouvir o outro, e que a escola consiga estar nesse mundo em transformação, se transformando também, que não fique enrijecida e criando estruturas enrijecidas para um mundo que não é assim. E hoje, principalmente nós mulheres que estamos assumindo novos papéis, a escola, no meu ponto de vista, ela tem uma responsabilidade muito... Como é que eu posso falar? A escola, ela poderia chegar muito mais perto imediatamente do que como você está falando. Porque tudo começa através da sociedade. Então, assim, se eu tenho a base na minha escola, a criança vai estar preparada para frustrações. Não que nós pais não apresentaremos a educação para o nosso filho. Mas a escola, ela está lado a lado. E é como eu digo, eu sou casada com um professor. Ah, que ótimo. E ele é formado em ciência da tecnologia, mas ele ama exatamente os adolescentes que você está falando. E é muito bonito de se ver a dedicação que ele tem para poder transformar outras vidas. E aí, quando a gente vê essa essência com o desejo de realmente somar com a sociedade, é o ponto principal que está faltando no mundo hoje. É o amor, é a dedicação. Agora, o que eu acho muito legal, assim, Gaida, é que quando eu vejo a Amábile, ela tem todo esse know-how, né? Só que você ter um know-how e ser técnico é ok, já é massa. Mas ela tem uma gestão de liderança muito forte, muito presente. O que é difícil quando a pessoa é muito técnica. Sim. Né? E ela consegue fazer com esse jeito manso, fala baixo, né? A gente pensa que ela tá ali na dela, não, mas ela tá ali. Eu sempre digo, quando a pessoa tá muito calada é porque o cérebro dela tá fazendo muito barulho. E a Amábile é dessas pessoas que o cérebro faz muito barulho, mas ela consegue pontuar e fazer ações com isso, né? Tanto que os retornos e os resultados dela, né, com os projetos, esses projetos que ela faz, assim, são os projetos que eu me inspiro também até hoje para fazer as coisas que eu construo, porque a referência que ela dá, o nível é tão alto que eu tinha que estudar para entregar. A gente sempre inspira alguém.
E muitas vezes a gente não percebe quanto nós estamos inspirando. Isso é verdade. A gente hoje julga muito nas redes sociais, fulano tem muitos seguidores, fulano tem... Não, nós influenciamos desde a nossa casa, seja o filho, seja o marido, seja as pessoas que estão em nossa volta. Então, o principal foco do nosso projeto, realmente, é trazer mulheres na liderança, vozes que inspiram. E aí, quando a Lidu falou, eu disse assim, não, gente, tem uma mágicazinha, só que assim, eu tô surpresa com o tamanho da capacidade e da responsabilidade, porque eu achei que era só flores. E, na verdade, a nossa vida é cheia de desafios. Qual o maior desafio que tu enfrentaste até hoje? Conseguir trabalhar sem esquecer de me cuidar. Eita. Agora continua, Lidu, agora é contigo. Eu a gente acho... não pode esquecer disso. Não, Porque nunca. isso aparece no trabalho depois. É verdade. É verdade. E a gente se exige muito, né? E aí, falando sobre esse lugar de mulheridades, né? Em lideranças, assim... sempre existe muito pouco para você ser descredibilizada, né? Eu ocupar esse lugar dentro de uma direção pedagógica, sendo filha dessa família que fundou a escola, acho que você também pode, né, se identificar com um pouco disso, assim, você precisa provar muito o seu lugar. E ainda assim, a gente com essa cara que não tem a idade que tem, né? Já também coloca um peso nisso. Ah, muito nova, talvez não saiba o que está fazendo, ou porque é uma mulher, né? Tudo que é feminino acaba sendo descredibilizado um tanto. E a educação é muito feminina, no geral. No curso de pedagogia, dentro das escolas, dentro da sala de aula. Então, é uma profissão que a gente vê socialmente sendo desvalorizada, né? Existe uma previsão de um apagão de professores no Brasil para daqui a alguns anos. Porque a desvalorização é tão grande que as pessoas não querem mais nem estudar, né? Não se interessam, né? Como é importante trazer essa temática também para dar um palco mesmo, né? Assim, olha como é importante esse tipo de liderança feminina, porque tem características femininas que estão aqui trazendo, que estão aqui sendo vistas e sendo colocadas em alta, assim, né? Sim. Aqui diante de uma concorrência de escolas tradicionais, né? Ela se sobressai, né? Pelo conceito pedagógico. E isso é muito genial. Amable, fala as redes sociais para que as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, possam realmente conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, da própria escola. A gente está no Instagram, é @Colégio Artimanha, é ART, não tem o E. Vocês começam do maternal até o 5º ano. Isso, a gente começa no berçário. Berçário! Bebês de 5 meses até o 5º ano do Fundamental 1, crianças de 11 anos, né? Eita, que bacana. Lidu, então, tu já tem esse chamego desde sempre? Tenho chamego desde sempre. A Manu chegou lá com 1 ano e 8 meses. Chegou no Infantil né? 2. Infantil 2, foi. E aí ficou até mesmo... Porque expulsaram. Eu entendo bem. Expulsaram. Você tá cuidando do maior bem de uma família, que é da criança, do filho. Então, fica até arrepiada quando a gente fala, porque você não trabalha só com a emoção. Você trabalha com a realidade, que é a vida das pessoas. E pessoalmente, assim, para mim, entra numa questão que foi o último ano muito desafiador. Né? Então, não gosto nem de falar. Que foi o ano do tratamento, né? Foi o ano de sem saber o que ia acontecer. Né? Então, assim, para mim foi muito desafiador, mas a escola chegou junto. É o mais importante. Todos nós temos desafios, todos nós passamos por batalhas. Não é diferente o lado que você está, o lado que eu estou, quem está nos bastidores. Isso. Todos nós sofremos ou por questões de doença, ou relacionamento, ou problemas financeiros. Então, a gente, quando enfrenta alguma dor, eu costumo dizer que a gente veio para poder ser exemplo. Para a gente poder ajudar a outra pessoa que está vindo na fila. Exatamente. Então, eu não fui escolhida porque eu vou sofrer. Tem uma missão ali atrás. Então, a sua missão, pelo que a Lidu está falando, é acolher as famílias. Amable, a gente te agradece. Com certeza teríamos vários pontos para poder abordar aqui. Mas eu acredito que tenha sido enriquecedor. E nós vamos seguir as suas redes sociais, porque precisamos de pessoas como você para inspirar outras. E como você tem um projeto que é a própria escola, que outras possam se inspirar, e eu acredito que o mundo não deveria existir essa concorrência. A gente deve se espelhar, cada um tem o seu dom. Seja em qualquer segmento. Ninguém é exclusivo, mas ninguém faz nada sozinho. A gente precisa se compor com outras inteligências, como a Lidu falou, para que a gente possa alçar novos voos e alcançar mais pessoas. Sim. A gente agradece. E vocês que estão acompanhando o nosso bate-papo, fiquem ligados que em breve traremos muito mais entrevistas para vocês.